Olá, seja bem-vindo ao canal da Estratégia Carreira Jurídica. Está começando mais uma entrevista por aqui. Hoje nós vamos conhecer a história da Juliana, que foi aprovada para procuradora do município de Cuiabá. Vai contar pra gente aqui um pouquinho da trajetória até conseguir a aprovação, vai falar um pouquinho de como foi receber o convite para o baile dos primeiros da edição de 2025. Mas antes de tudo isso, nós queremos te conhecer, então seja bem-vinda. Pode se apresentar, por favor. Meu nome é Juliana da Nóbrega. Eu tenho 34 anos, sou formada em Direito e atualmente sou procuradora do município de Cuiabá. Muito bem, parabéns então. Obrigada. Mas eu quero entender como tudo começou. Quando você decidiu estudar para concurso, por quê? Você já tinha o sonho desse cargo em específico? Então conta pra gente um pouquinho. Eu, quando me formei em Direito, em 2014, eu comecei a estudar para concurso. E inicialmente comecei a estudar para a carreira de técnica e analista do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. E aí eu tomei posse como técnica do TST, depois tomei posse como analista do TRT2, que é o TRT aqui de São Paulo, e depois como analista do TST. E aí, para mim, eu já tinha chegado num canto muito bom. Ser servidora pública é um sonho para todo mundo e realmente trabalhar nesses tribunais é incrível. E aí eu pensei, para onde eu posso ir agora, né? Qual o concurso que eu posso fazer que, de alguma forma, eu possa alçar um voo mais alto e pode me fazer mais feliz. E aí eu conheci alguns amigos meus que eram procuradores e eu vi que era uma carreira muito interessante. Porque a procuradoria, muita gente não sabe, mas ela é uma advocacia, sendo que você advoga para o ente público. Então você advoga para o município, para o estado ou para a União. Então é uma carreira muito parecida com a advocacia. Você tem a liberdade da advocacia, você tem o dinamismo da advocacia, aqueles embates nas audiências, e você também tem a possibilidade, a depender de qual procuradoria você faça, de advogar. Então você consegue compatibilizar tanto com a advocacia privada e exercer essa advocacia pública. E aí, quando eu já estava no TST, eu já trabalhava, já estava super realizada, porque lá era muito bom, eu comecei a pensar em estudar para a procuradoria. E aí fiz o concurso, acho que passei mais ou menos uns 3 anos estudando para a procuradoria, direcionada para a procuradoria, mas já tinha essas bagagens de tribunais e consegui ser aprovada na PGM Cuiabá, que foi ano passado. Você já tinha a bagagem, mas quando você decidiu focar em procuradoria, o que você fez, assim? Você precisou organizar um novo planejamento de estudos? Como que foi o processo? Sim, é totalmente diferente. Assim, eu queria dizer que assim que eu me formei, eu comecei a estudar e já vim para o Estratégia. A minha bagagem também eu devo muito ao Estratégia. Eu lembro que o primeiro cursinho que eu comprei foi o Estratégia para tribunal e comecei a formar a minha base com os PDFs. E aí tive realmente que mudar um pouco a minha estratégia, porque tribunais você estuda também muita coisa de português, raciocínio lógico, informática, que são matérias que também se aplicam a concursos de nível médio, né? E já a procuradoria é totalmente voltada para a área jurídica. Então eu tive que replanejar, estudar novas matérias, e ainda por cima porque eu vinha da área trabalhista e fui para uma área da advocacia pública que é muito diferente, são poucas matérias que se aproveitam. E aí, quando eu fui para a advocacia, resolvi estudar para a advocacia pública, tive que mudar essa forma de estudar. Tive que também me dedicar para outras fases, porque a advocacia pública tem fase discursiva, tem fase de peça prática, tem fase oral. Então, eu tive que fazer um estudo assim, mais aprofundado e direcionado para as matérias da advocacia pública. E aí eu queria que você citasse, então, como foi a sua preparação para cada etapa, né? Então, a sua base ali você já tinha, mas como que você continuou estudando para a procuradoria e depois para essas outras fases, discursiva, como que era a sua preparação, para a prova oral? Sim. A primeira fase, ela é uma fase de você ser como, comparado na medicina, um médico generalista. Você tem que saber tudo de todas as matérias, porque são 100 questões e você precisa ser bom em tudo. Então você precisa ler muito lei seca, pelo menos a minha experiência foi essa, ler muita lei seca e fazer muita questão objetiva. Quando você chega na discursiva, você já sabe que a banca exige de você que você seja mais direcionada para a sua carreira. Então você faz um estudo mais aprofundado na sua própria carreira. Então vai vir uma questão para você resolver um problema prático que a advocacia vai enfrentar no dia a dia.
Então, você consegue focar mais nas matérias principais da advocacia, estudar mais jurisprudência, apesar de na primeira fase também precisar de muita jurisprudência, mas a segunda fase você precisa mais, estar mais aprofundada, saber os argumentos daquela jurisprudência, saber, assim, desenvolver a matéria, seguir uma linha defensiva que proteja o ente público. Então, a segunda fase você tem que focar mais na jurisprudência, mais na escrita, mais no seu poder argumentativo. Já a fase oral, muita gente tem medo da fase oral, o que é normal. Mas o que acontece é que na fase oral, o que você vai aprender não é mais conteúdo, é como expressar aquilo que você já sabe. Porque quando você chega numa fase oral, me diziam isso, mas eu pensava que era mentira. Mas quando você chega na fase oral, você já está com conhecimento muito consolidado. Você já aprendeu muita coisa por conta das fases passadas. E aí é mais você conseguir expressar o que você já sabe. Então, a fase oral, o que é muito importante, são treinos, até com seus colegas que também estão prestando concurso. Então, é isso. Cada fase tem a sua especificidade, mas eu acho que elas se completam para, no final, você ser um profissional que o ente público precisa que você seja. E você sentiu dificuldade em alguma coisa, no sentido de a sua postura... alguma coisa assim, em especial da fase oral? Porque é isso que você falou, Sim. O conteúdo não é que é deixado de lado, pelo contrário, mas assim, você começa a perceber vários outros pontos que você precisa focar, então... eu acho que sim, eu acho que a gente conseguir dar uma resposta rápida, eu acho que foi uma das coisas que foram mais difíceis para mim. Porque o examinador, você tem 5 minutos. Na minha prova, você tinha 6 minutos para ler a pergunta e começar a responder. Então, se você fosse parar para pensar, você não tinha esse tempo de pensar o que você vai falar. Eu acho que isso, de você dar aquela resposta rápida e uma resposta objetiva, que não dá para você, vou falar tudo que eu sei, não dá. Você tem que tentar cumprir o espelho, né? Bater o espelho. O que será que o examinador quer que eu responda? Eu acho que isso é a maior dificuldade da oral. Você conseguir bater o espelho no tempo necessário, que é um tempo muito pequeno, né? Sim. Ao todo, para esse concurso, você estudou quanto tempo, apesar de já ter bagagem antes? Para esse concurso, eu estudei uns 2 anos e meio, de 2 anos e meio a 3 anos. E como era a sua rotina? Você tinha metas diárias, por exemplo, de horas de estudo? Sim, eu trabalhava, né? Então, eu acho que você precisa ter um cronograma. Eu acho que o primeiro passo é você ter um cronograma e você conseguir seguir esse cronograma da melhor forma possível. Então, a prioridade de uma pessoa que trabalha e estuda é trabalhar. Primeiro, sua prioridade tem que ser trabalhar, porque é o que vai lhe sustentar e permitir que você faça concurso, né? Inclusive. Mas depois disso, a sua segunda prioridade tem que ser estudar. Não dá para colocar, minha segunda prioridade é socializar com meus amigos. Infelizmente, algumas coisas da sua vida você vai ter que deixar em segundo plano. Então, eu tinha um cronograma, assim, rígido, que eu tentava bater ele sempre, da melhor forma possível. Eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente pensa, não, eu vou estudar o que eu acho que eu preciso. E você deixa de lado outras matérias que você acha que você está bem, mas você não está porque você não revisou, entendeu? Então, por exemplo, eu vinha da carreira trabalhista. Mas eu precisava continuar estudando direito do trabalho, eu não podia deixar de lado, porque às vezes a lei tem uma especificidade que eu não uso no meu dia a dia e vai perguntar isso na prova. Então eu tinha esse cronograma, um cronograma que eu tentava seguir sempre, e eu acho que o diferencial foi quando de fato eu consegui seguir esse cronograma. E você tinha uma média de horas por dia para estudar? Na verdade, eu tentava estudar pelo menos umas 4 horas por dia durante a semana, e final de semana estudar o que desse, pelo menos umas 8 horas. Eu tentava fazer isso. Alguns dias eu não conseguia, mas eu achava mais importante do que ter apenas essa hora era conseguir bater meu cronograma. Então, se eu conseguisse bater em 3 horas, minha meta do dia estava batida, sabe? Não precisava ser, eu vou estudar tantas horas. O tempo pelo tempo, era mais a qualidade daquele tempo que eu tentava ter. Mas era basicamente isso. Como eu tinha que conciliar com o trabalho, eu não conseguia estudar tanto. Como você conheceu a estratégia e quais ferramentas foram um diferencial na sua preparação? O estratégia, eu acho que todo mundo conhece o estratégia. Eu me formei, eu já conheci o estratégia. Na verdade, antes de eu me formar, eu já conheci o estratégia. Na época que eu comecei a estudar para a OAB, sempre que se fala em concurso público, estratégia é referência. E agora, em todas as áreas, inclusive medicina, eu não sabia. Na minha época era só de direito. Mas assim que eu me formei, eu já conheci o estratégia. Todo concurso que eu fiz até hoje tem material no estratégia. Então eu conheci, na época... Eu acho que em 2015, eu nem lembro se tinha videoaula, mas assim, de PDF eu lembro que tinha,
Meu primeiro concurso que eu fui fazer, eu comprei os PDFs do Estratégia, e pra gente era, há 10 anos atrás, né, era uma coisa muito revolucionária o Estratégia, que ele continua sendo muito revolucionário e atual. Mas há 10 anos atrás era assim, meu Deus, eu tenho aqui resumido tudo que eu preciso para passar. Era essa a nossa sensação. Porque há 10 anos atrás, o que é que a gente fazia? A gente pegava um livro de doutrina e ia ler para tentar passar no concurso. Sendo que isso, infelizmente, a gente perde muito tempo. É possível que você passe assim? É possível, mas você vai perder muito tempo. E o Estratégia era isso, ó, tá aqui. Você precisa ler essas 200 páginas de constitucional, 300 de administrativo e você vai passar. Então, assim, eu conheci o Estratégia assim que eu me formei, antes de me formar, né, como eu disse. E pra gente, para todo estudante de direito, realmente ajudou muito e ajuda até hoje. Você falou dos PDFs, utilizou alguma outra ferramenta também? Sim, inicialmente eu usei muito os PDFs, aí depois, hoje em dia, por exemplo, o que eu mais gosto são as videoaulas. O que eu gosto, para o último concurso que eu fiz, concurso que eu estou aprovada, o que eu mais gostava é a Hora da Verdade, que começa uma semana antes, né? Começa um tempinho antes, aí eles trabalham nesses videoaulas no momento que a gente está mais ansioso, que é a Hora da Verdade, que é uma semana antes, e também a revisão de véspera. Hoje em dia são as ferramentas que eu mais gosto, até porque assim, quando você está estudando há muito tempo, você já meio que formou seu material, então você não precisa estar lendo tanto PDF. Para formar a base é ótimo você ler PDF, mas depois é mais você se manter atualizada, né? Sim. E aí, hoje em dia é isso, eu amo as videoaulas, amo a correção após a prova. Acabou a prova, já tô lá na correção. O pessoal lá no chat, e aí, gente, qual a questão que vocês colocaram? E aí são esses instrumentos que hoje em dia são os que eu mais gosto, são esses. E são eventos gratuitos no canal da Estratégia, né? Hora da Verdade. Todos esses eventos de reta final, né? Revisão de véspera, até mesmo a correção, são gratuitos aqui no canal. Então, é muito interessante porque a desculpa do dinheiro não tem, né? Não tem. E são coisas que são gratuitas e às vezes as pessoas não dão valor por ser gratuito, mas faz uma diferença tão grande. Eu queria até falar de uma professora, Adriana Menezes, que é a professora de previdenciário, e quando eu fui fazer essa minha prova de Cuiabá, eu li as questões e eu via a Adriana Menezes falando das questões. As questões certeiras, é uma professora assim, que queria até fazer essa menção honrosa a ela. É uma coisa certeira, e eu vi exatamente na Hora da Verdade e no aulão de véspera, ela falando as questões que estavam na prova. E eu queria que você falasse da questão emocional, né? Porque você falou, chegou na prova, lembrou ali da professora. Como foi ter que lidar com a situação de ansiedade, de pressão, nervosismo, durante todo o processo, na preparação e até mesmo no dia da prova, né? Nossa, é assim, é muita ansiedade. Eu costumo dizer que o concurseiro, ele sofre muito, porque ele está lutando por uma coisa que é incerta. Quando você está na faculdade, você está estudando, você está sofrendo, mas você sabe que vai acabar, daqui 5 anos acaba a sua faculdade. Mas o concurseiro não, ele está sofrendo por um dia que ele não sabe quando vai chegar esse dia. Então é um processo de muita ansiedade, de muita incerteza, de muita dúvida, que a gente pensa, meu Deus, será que vale a pena isso? Será que vale a pena eu estar abdicando de tudo isso para uma coisa que eu não sei se um dia vai chegar, se vai realmente valer a pena. Então é assim, é um momento de muita ansiedade na sua vida. A prova é um momento de muita ansiedade, especialmente a prova oral. A prova oral parece que a gente está em outra dimensão, eu pelo menos, de tão ansiosa assim que eu fiquei, porque é a última fase, né, a última etapa. Mas ajuda muito você ter um material que lhe dá segurança, sabe? Que você pensa, nossa, eu não sei quando vai chegar, mas eu sei que vai chegar porque eu tenho esse material que está me dando segurança. Eu sei que eu não estou perdendo tempo aqui, eu sei que eu estou investindo no meu futuro. Mas é uma ansiedade grande, né? Mas que vale a pena no final. Como você pode resumir a importância da estratégia na sua preparação? O estratégia foi muito importante, como eu disse, desde o começo, por trazer a matéria enxuta, trazer de uma forma didática, trazer o mais importante. Ele dá essa segurança para o concurseiro de saber que você está estudando aquilo que vai cair na prova. De que você só precisa fazer a sua parte de estudar de fato. Você não precisa estar pesquisando em doutrina, em nada. Lá está o material completo. Então, para mim, foi muito importante nessa parte de base e na parte da pré-prova, que a gente fica muito ansioso com as videoaulas, com a Hora da Verdade, como eu disse, com o aulão de véspera. Sim. Então, foi muito importante na formação de base e nos pré-provas. E quando você viu que estava aprovada, qual foi a sensação? Nossa, a sensação é indescritível. Você pensar, meu Deus, tudo que eu fiz valeu a pena, sabe?
tudo que eu abri mão, todos os eventos que eu não pude ir, todos os amigos que eu tive que dizer não, minha família que teve que esperar, a minha própria ansiedade, tudo valeu a pena. A sensação é essa. Você já chegou no seu objetivo final ou tem algum outro concurso no radar? Não, esse concurso é meu objetivo final, graças a Deus. E durante a sua preparação, você já conhecia o Baile dos Primeiros? Já tinha ouvido falar? Já tinha visto, já tinha ouvido falar, inclusive o pessoal me falava, dizia, menina, isso é fake, não existe isso não. Como é que um cursinho tá chamando o pessoal para uma festa tão incrível dessa? É fake, eu não acredito. Eu nem acreditava que existia, mas já tinha ouvido falar. E quando você recebeu o convite, como foi? Nossa, eu olhei e fiz, Deus me ama, viu? Deus é bom mesmo para mim, porque é a coroação de tudo, de uma longa jornada, né? A minha jornada começou há 10 anos atrás e eu acho que eu tô fechando com chave de ouro. Qual que é a sua expectativa para esses próximos dias? Porque teremos eventos com uns professores, né, também, então tem essa oportunidade de conhecer os professores que vocês viam ali, né, nos eventos, nas videoaulas, oportunidade de conhecer outros colegas, de repente até colega de trabalho, e até para o show do Tiaguinho, Sim, né? Então vai conta ser pra gente. Não, a gente estamos já num hotel maravilhoso, interagindo com as outras pessoas e conhecendo pessoas incríveis, né? Pessoas altamente capacitadas, pessoas que passaram em concursos que tinha 50 mil pessoas inscritas e as pessoas passaram em primeiro lugar. Para mim está sendo incrível. Eu cheguei ontem, estou aproveitando esse momento para conhecer essas pessoas e é um momento de muita contemplação, muito feliz com o que o Estratégia está fazendo por a gente está num hotel maravilhoso, já recebemos mimos, já recebemos um champanhe, vamos ter um jantar amanhã, depois o show de Tiaguinho, então muito feliz e muito grata pelo cuidado que o Estratégia está tendo com a gente. E para a gente fechar com chave de ouro, eu queria que você deixasse uma palavrinha para quem está nos acompanhando, vai começar a estudar para concurso, ou de repente já está na caminhada, mas não conseguiu a aprovação que gostaria ainda. Qual que é a sua mensagem? Não, a minha mensagem é que não pare. Não pare, não existe nada comparado à felicidade de você chegar no seu objetivo. E só tem uma forma de não chegar no objetivo de concurso, é se você parar. Se você continuar focado, com a metodologia correta, não tem como não chegar nesse objetivo. Por mais que pareça distante, quando você chega nele, tudo vale a pena. Todas as dores são anestesiadas. E quando você chega, você pensa assim, nossa, eu faria isso 1000 vezes. Porque é inenarrável, inenarrável. A sensação de chegar onde você queria, de você ter a sua renda fixa, de você exercer a profissão que você ama, de você não depender de ninguém, você saber que você chegou lá por você, pelo seu merecimento, é impagável. Então, se você está cansado, todo mundo que está sentado aqui nessa cadeira também esteve cansado, muitos dias e muitas vezes, mas essa pessoa não parou e conseguiu hoje estar aqui. E vale muito a pena, continue. Parabéns pela sua trajetória, pela sua aprovação e muito sucesso na sua carreira. Obrigada. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Lembrando que aqui no canal tem muito conteúdo com os nossos professores, tem muita notícia também, então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.